A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu sou Beatriz Stefanini e estou aqui te convidando a mais uma vez nós estarmos fazendo o nosso devocional para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E a palavra do dia hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo 18, que diz assim: E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. Esse versículo o Senhor já tem falado há muito tempo no meu coração, e hoje eu quero estar compartilhando com você sobre esta palavra. A Bíblia é o nosso manual de regra e condutas para todas as áreas da nossa vida. Muitos tomam a Bíblia somente como um direcionamento para a área espiritual, mas na verdade a Bíblia ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos direciona a tomarmos decisões, a aprendermos a lidarmos em todas as áreas, seja ela conjugal, sentimental, financeira, profissional e principalmente espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus. Mas em todas as áreas que nós precisamos, a palavra do Senhor, ela tem as respostas que precisamos, ela nos direciona, ela nos conduz. E aqui o Senhor ele tem falado muito ao meu coração sobre esse texto, porque Jesus está aqui junto ao mar da Galileia. A Bíblia não diz que a multidão que costuma seguir Jesus está com ele, porque Jesus aqui nesse texto ainda está no início da sua caminhada. Então provavelmente Jesus está andando sozinho junto ao mar da Galileia, porque aqui esse capítulo, esse texto, Jesus vai começar a chamar os seus primeiros discípulos. E a Bíblia nos diz que Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Só que o que me chama a atenção neste versículo que diz assim, que lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. Entendam algo. Esses irmãos não sabiam que estavam sendo observados. Eles estavam trabalhando, eles estavam cumprindo a sua função diária, da profissão que eles exerciam. Mas eles não sabiam que tinha alguém lhes observando, que era o próprio Jesus. E é algo que a gente já tem que aprender. Sempre tem alguém nos observando, principalmente os céus, principalmente o olhar de Deus, o nosso Deus. Sempre está nos observando. E quando a Bíblia está falando, a Bíblia fala a ação que eles estavam fazendo, que era o quê? Lançar uma rede ao mar. A ação que eles praticam vai revelar para Jesus o que eles eram. O quê? E lançaram uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. Ou seja, eles não chegaram para Jesus se apresentando dizendo que eram pescadores. Eles não chegaram para Jesus se apresentando dizendo que a sua profissão era pesca. Mas quando Jesus começa a observá-los e eles sem saber que estava sendo observado, a ação que eles praticam revela quem eles eram, o que eles eram. A forma que eles lançavam a rede, o lançar a rede ao mar, revelou para Jesus que eles eram pescadores, que essa era a sua função. E é aqui que o Espírito Santo começou a palestrar ao meu coração, começou a falar ao meu coração. Por quê? Porque nós somos não aquilo que falamos, mas nós somos aquilo que nós praticamos. A nossa prática revela quem nós somos. Eu posso chegar aqui e me apresentar para vocês de várias formas, dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu posso, que eu faço, que tantas coisas. Só que só conseguiremos saber quem realmente eu sou quando vocês começarem a observar as minhas práticas, as minhas ações. Por quê? Porque a prática, as nossas ações, as nossas atitudes revela caráter. Palavras podem descrever muitas coisas, mas palavras enganam. Palavras o vento pode levar. Agora as ações não. As nossas ações revelam quem nós somos. E é aqui que o Espírito Santo palestrou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Por que a gente tanto se decepciona? Por que a gente tanto se frustra com pessoas? Por que a gente tanto se decepciona
com pessoas, porque nós somos influenciados a sermos atraídos, a sermos abraçados pelas palavras, pelos discursos, pelas oratórias, e a gente fica tão encantado com as pessoas que chegam falando o que são, o que faz, o que acontece, que a gente esquece de observar as ações. E, irmãos, as palavras, como eu já disse, enganam, mas as ações, elas vão revelar quem verdadeiramente é. Por quê? Porque ninguém consegue sustentar uma máscara por muito tempo. Eu posso sustentar uma palavra, uma descrição falsa, mas as minhas atitudes, em algum momento, ele vai revelar verdadeiramente quem eu sou. E é por isso que a gente se decepciona tanto com pessoas, é por isso que a gente se frustra tanto com pessoas, porque a gente fica tão encantado com a oratória, a gente fica tão encantado com os discursos, com as descrições que chegam se apresentando, eu sou, eu faço, eu aconteço, que a gente esquece de observar as ações. E o Espírito Santo estava me convidando e te convidando através desse devocional a nós pararmos, de ficarmos encantados com as oratórias e começarmos a prestar atenção nas atitudes, nas ações. As atitudes não enganam, as ações não enganam. Ela revela quem nós somos, ela revela o que cada um de nós somos. As atitudes revelam caráter, revelam o nosso caráter, quem verdadeiramente nós somos. E aqui Jesus está observando esses dois irmãos, está falando, eles lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. As pessoas estão nos observando, o mundo está nos observando, os nossos vizinhos estão nos observando, os seus amigos, nossos amigos estão nos observando, e essa observação estão fazendo eles tirarem conclusões de quem nós somos. De quem nós somos, não aquilo que nós falamos que somos, mas através das nossas atitudes, através das nossas práticas. As pessoas que estão ao nosso redor sabem quem nós verdadeiramente somos, sabem qual é o nosso caráter, sabem quem nós somos em Deus, quem nós verdadeiramente dizemos que somos. Aí aqui está falando que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. Aí eu te pergunto agora, neste momento, quem é você? Quem é você? Qual é a conclusão que as pessoas estão tirando de você quando te observam? Quando olham para a sua vida, quando olham para as suas ações. Aqui nesse texto, Deus me tira muitos ensinamentos, mas eu não quero que esse vídeo fique longo. Talvez num outro devocional a gente volte nesse versículo e eu possa trazer um outro ensinamento que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Mas aqui, neste momento, nesse devocional, eu quero que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, ministra ao seu coração, para te fazer entender as suas atitudes, as suas ações revelam quem você é. Cuidado com as suas palavras, cuidado com os seus discursos, cuidado com as suas oratórias, porque se as suas palavras não estão alinhadas às suas ações vão revelar quem você é, e não as suas palavras, e não aquilo que você diz que é. Porque eu posso dizer muito, eu posso falar muito, mas se eu não faço, se eu não pratico aquilo que eu falo, são as minhas ações que verdadeiramente vão revelar quem eu sou. Jesus está te observando, os céus estão te observando, o mundo te observa, e através dessas observações, através da observação das suas práticas, das suas ações, eles estão descobrindo, eles estão deduzindo, eles estão sendo revelados
quem verdadeiramente nós somos. As palavras podem enganar por um tempo, as palavras podem iludir as pessoas por um momento, mas as nossas práticas, as nossas ações, elas não deixam ninguém enganado. Palavras iludem, mas as práticas revelam caráter, revelam quem nós somos. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao seu coração e te fazer a entender que essa Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o seu manual de regras e condutas, está te ensinando. Fala menos, pratique mais, se exponha menos em palavras, mas se exponha menos em palavras, mas mais em ações, porque as suas ações revelam quem você verdadeiramente é. Eu não preciso vir aqui falar que eu sou uma mulher de Deus, porque a minha vizinhança, os meus amigos, a minha família, quem está ao meu redor observam as minhas ações vão dizer para eles se eu sou ou não mulher de Deus. Eu posso chegar aqui e falar que eu pego, que eu faço, que aconteço, mas se a minha ação, se as minhas atitudes, as minhas práticas não condizem com aquilo que eu falo, eu sou aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico. E que nós venhamos ser cristãos verdadeiramente. Porque o que é cristão? É um mini-Cristo. O que é mini-Cristo? É ser imitador de Cristo. E quando a Bíblia fala de ser imitador de Cristo, não está falando nas palavras, somente nas palavras, no discurso, nas oratórias, mas está falando nas práticas. A nossa vida prega muito mais do que as nossas palavras. É por isso que o Evangelho já caiu em desgosto em muitas pessoas. Por isso que muitas pessoas não aceitam ouvir do Evangelho, porque as pessoas pregam uma coisa com palavra e vivem outras. Então se contradizem. Deus não te chamou para você se contradizer. Se for preciso pregar em silêncio, prega em silêncio. Deixe a sua vida falar mais alto. Deixe o seu testemunho pregar mais alto que as suas palavras, porque você é aquilo que você faz, aquilo que você pratica. A atitude que você pratica revela quem você é. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, ministra ao seu coração. E obrigada por ficar até aqui. E aproveita, compartilha esse vídeo com pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam aprender conosco, como eu tenho aprendido com o Espírito Santo, através dessa Bíblia, através da palavra, da sua palavra poderosa, que nos direciona a termos uma vida santificada em Deus e uma vida que vai revelar quem verdadeiramente nós queremos ser, que é verdadeiros cristãos, fazer a diferença sobre a face dessa terra. Que Deus te guarda, que Deus te abençoe. E já aproveita para poder nos seguir, se inscreva no nosso canal, siga nossas páginas sociais, as nossas redes sociais, para juntos a gente meditarmos na palavra do Senhor, compartilharmos daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Deus abençoe seu dia e fique na paz do Senhor Jesus.